Olá, meninas e meninos! A nossa videoaula de hoje vai ser desse top que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, para fazer o nosso top, eu vou estar precisando de agulha 2 milímetros, tá? Ó. E vou precisar de tesoura, um marcador, tá? Porque o bojo é todo em ponto baixo, então é bom ter um marcador pra gente não se perder nas carreiras, tá? Eu vou usar a fita métrica, porque eu vou estar fazendo no tamanho 36 a parte de baixo abaixo dos seios, e a parte dos seios eu vou fazer no tamanho 38, tá? Então eu preciso de uma fita métrica. Vocês também vão precisar de uma fita métrica, porque vocês precisam tirar a medida da cliente e saber a medida do busto dela também, tá bom? No meu caso, eu vou fazer o bojo 38 e a parte abaixo do bojo, que é a parte que fica embaixo do bojo, eu vou fazer no tamanho 36, porque ela veste 36, mas ela tem uns seios grandes, então eu optei por fazer o bojo tamanho 38. Para você estar fazendo de vocês aí, vocês vão precisar da medida do bojo da cliente, né? No caso, CP, CPP, vocês vão tirar essa medida. Se for fazer com colocação de bojo, vocês têm que fazer a parte do crochê do tamanho do bojo que vocês vão estar utilizando, né? Aqui no caso não tem bojo. E como eu disse, eu vou fazer o que eu mostrei primeiro inicialmente, tá em amarelo, né? Amarelo e branco, e esse aqui vai ser no rosa pink com branco, tá? Vamos para os fios. Eu vou estar utilizando Cleia 1000 duplo, tá? Eu dou preferência para usar fio duplo, não gosto de usar Anne, porque eu não sei se todo mundo tem o mesmo problema que eu, ou é só eu mesmo, mas o trabalho feito com Anne fica de um jeito e o trabalho com Cleia 1000 fica de outro, e até mesmo o trabalho em si fica mais bonito feito com o Cleia 1000 duplo, tá? Eu prefiro, mas quem não quiser usar Cleia 1000 porque não consegue usar fio duplo, pode estar usando Anne, Camila Fashion, Bella Fashion, fio Charme, fio Bella. Tem uma infinidade de fios para vocês estar usando aí, tá bom, gente? Vocês façam com o fio que vocês quiserem. Aqui é só uma sugestão. Eu vou fazer com esse fio porque é um dos fios que eu mais gosto de trabalhar. É esse e o Bella Fashion, tá bom? Que é fio único também, o Bella Fashion. Aqui é fio duplo. E no mais é isso. Bora para nossa videoaula de hoje. Ó, eu já tô com meu primeiro bojo pronto, tá, meninas? Esse aqui é um bojo 36. 36 não, 38, que 36 vai ser só a parte de baixo. Então, aqui, ó, de uma ponta a outra, ele tem 19 centímetros, tá? E de altura, ele tem 16 centímetros de altura o meu bojo, tá? Quem tiver fazendo o mesmo tamanho que o meu e quiser saber as medidas, é essa, tá bom? Então, a gente vai fazer um segundo bojo agora, tá? Ele não é um bojo difícil, mas requer um pouquinho de atenção, porque é tudo feito em ponto baixo. E o marcador a gente vai usar aqui na ponta, porque é na ponta que tem os aumentos desse top, tá? Ó. E aqui, ó, eu contei quantas carreiras tem, tá? Eu tenho 23. Eu conto assim, os gominhos, ó. Aqui, cada gominho desse tem 2 carreiras. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. A 23 é porque tem que virar aqui, ó. Tá vendo? Tem o lado certo, quer ver, ó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 23. Sobrou uma, tá vendo, ó? Ela só tem uma só. Então, esse aqui é meu bojo com 23 carreiras no tamanho P, tá, meninas? Lembrando que a cliente é uma cliente que veste tamanho 36, tem corpo 36, mas ela tem o peito muito grande. Aí ela pediu para não fazer o bojo no tamanho 36, porque senão o peito dela poderia ficar para fora e ela não queria. Então eu fiz com 23 carreiras. Eu fiz um PP que eu fiz com apenas 20 carreiras, tá? Eu tirei 3 carreiras. E aqui, automaticamente você tirando 3 carreiras, você vai ficar com aqui menor e aqui também menor, tá, gente? Isso é básico, né? Se você diminui aqui vai diminuir e aqui a altura também diminui. E se você aumenta carreiras, você vai ficar com parte maior. Como eu tava falando, se você aumenta carreiras, você vai ter aqui um comprimento maior e aqui também um comprimento maior, né? Então, basicamente é isso.
Vou usar a agulha 2 também, porque como ela quer que fique um pouquinho maior do que o tamanho dos seios dela, eu também optei em fazer com uma agulha maior. Mas vocês podem estar usando a agulha 175, que é o indicado para estar usando fio Anne ou fio duplo, tá bom? Vamos lá para o nosso trabalho de hoje. A gente começa com fio rosa, tá? Com fio rosa. Quando eu fiz aquele primeiro bojo, eu contei quantas correntinhas deu meus 6,5 centímetros, tá, gente? É essencial vocês contarem, porque o segundo bojo tem que ficar exatamente com a mesma quantidade de ponto, tá? Então, naquele lá, eu fiz 16 correntinhas mais uma. Então, eu fiz 17 correntinhas no total. Vou fazer as minhas 17 e já volto. Eu fiz as minhas 17 correntes, e aí eu vou pular a primeira, vou vir na segunda, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base que eu tenho aqui. Vão dar no total 16 pontos baixos, tá bom? Pronto, ó, eu tenho aqui 16 pontos, tá? Nessa última correntinha que eu coloquei o ponto 16, eu vou colocar mais dois, tá? Ó, 1 e 2. Nesse segundo ponto que eu coloquei, após o número 16, eu vou colocar o meu marcador, que ele vai ser o ponto do meio, tá? Então, o terceiro tá aqui, que já é o ponto de número 16 desse outro lado. Então, eu já tenho um aqui, eu vou descer com mais 15 desse lado e já vou estar arrematando esse fiozinho aqui, tá certo? Pronto, eu já fiz os meus 16 pontos desse outro lado. E aqui eu terminei minha primeira carreira. A partir de agora, a gente só vai fazer carreiras todas iguais. Os aumentos vão ser sempre aonde está o marcador. Eu preciso de 23 carreiras, certo? Aqui eu tenho a minha primeira carreira, tá? 23 desse lado e 23 desse lado, tá, gente? Eu venho aqui, eu faço uma correntinha para virar. No mesmo local, eu faço um ponto. Eu vou fazer um ponto baixo até chegar lá no ponto do marcador, tá? Vou fazendo um ponto para cada ponto da base, né? Até eu chegar aonde eu tenho o marcador. Eu vou fazendo aqui com vocês, que já tá quase no finalzinho mesmo, então não precisa. Ó, esse aqui é meu último ponto antes do marcador, tá? Então, totalizando 16 pontos. Aí, eu vou tirar o marcador agora, e nesse ponto que tava o marcador, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2. Só que nesse segundo, eu já coloco o marcador de novo, porque é sempre no segundo ponto que vai ter o aumento. E faço o meu último ponto. Então, eu fiz um aumento triplo aqui. E aí, eu desço com mais 16 pontos baixos. Tá? Eu vou chegar aqui e volto com vocês. Ó, finalizei a minha segunda carreira, fiz uma correntinha e vou virar. E vou fazer pela última vez com vocês aqui, ó. Vou subir com pontos baixos até chegar lá onde tá o marcador, tá? Porque são carreiras repetitivas e os aumentos se repetem sempre no mesmo local do marcador, sempre no segundo ponto de cada carreira, tá? Então, não tem necessidade de eu fazer carreira por carreira com vocês. Eu só queria aqui explicar essa parte dos aumentos, tá bom? Aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras necessária para o bojo de vocês, tá? Lembrando que no meu caso, vou fazer 23, porque foi o que eu fiz no meu primeiro bojo. Tirei o marcador, tá? Venho aqui, faço o meu primeiro ponto, faço o segundo. Já nesse segundo, coloco o marcador. Aí, eu faço o terceiro e último e dou continuidade na minha carreira. Eu vou fazer esse procedimento por 23 carreiras. Eu já fiz a terceira e vou fazer agora mais 20 carreiras. Quando eu tiver com as 20 carreiras, eu volto com vocês para dar continuidade, tá? O primeiro bojo, vocês arrematem com as 23 carreiras, ou com menos ou com mais, que aí vocês que sabem a quantidade de carreira que vocês vão precisar. E o segundo bojo, antes de arrematar, eu volto para a gente poder fazer a união de um bojo com o outro, tá certo? Então, faça de vocês aí que eu vou estar fazendo o meu aqui, daqui a pouco a gente se vê de novo, tá bom? Meninas, voltei. Finalizei o meu segundo bojo, tá? Ó, fiz as minhas 23 carreiras, eu cortei o fio, tá? Mas antes de passar para a próxima etapa, eu vou vir aqui, ó, no meu último ponto baixo, que eu fiz aqui dessa carreira, e vou fazer uma correntinha, tá? Fiz uma corrente, vou pegar o meu segundo bojo com a última carreira do direito virado pra mim,
para baixo, no caso, tipo um sanduíche, avesso, virado para cima e direito para baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo os dois bojos, tá? Faço uma correntinha e corto. E aqui eu já tenho a união dos dois bojos, tá bom, meninas? E agora a gente vai passar para a segunda etapa do nosso bojo, top. A minha cliente, ela tem busto de 84 centímetros, só que o bojo dela ficou maior, mas não importa. Eu tenho que me basear nos 84 por conta da circunferência do corpo dela, tá bom? Então, na tabela de medidas, 84, tamanho PP é 84 centímetros, tá? Então, eu pego um caderno e vou anotar aqui, ó, 84 centímetros, tá? Que eu preciso. Só que desses 84 aqui, ó, a gente tem que fazer uma diminuição. Eu vou diminuir 84 menos 16, tá? Que vai dar, eu já tinha até feito as contas, 68 parece. Deixa eu ver aqui que eu tinha feito aqui atrás. 68. É igual a 68, tá? Só que desses 68, eu ainda vou descontar mais 6, que vai ser a parte que a gente vai trançar. Então, eu vou precisar de 60 centímetros para fazer de circunferência, tá bom? Só que desses 60 centímetros, a gente já tem que tirar a medida que a gente já tem aqui. Então, eu venho aqui com a minha fita métrica e vou pegar e vou medir os meus bojos de uma ponta a outra, tá? Vocês façam isso na peça de vocês. Eu coloco aqui na pontinha do meu bojo e trago até a pontinha do outro bojo, que tá dando 40 centímetros. Então, eu venho aqui novamente no meu caderninho, né, ó, e boto 60 menos 40. Essa conta é muito fácil, né? 20 centímetros que a gente ainda precisa para inteirar o top total. Então, desses 20 centímetros, a gente vai pegar 20 centímetros e dividir por 2, que é igual a 10. Aqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Deu números inteiros, então ficou mais fácil de fazer a divisão. Então, eu simplesmente vou pegar a minha agulha, eu ainda vou continuar com o fio rosa, tá? Meninas, ignore que o vídeo já tá mais escuro, porque já tá de noite, tá bom? Já fiz o meu nozinho inicial. Vou pegar qualquer um dos bojos, tá? E no último pontinho, eu vou passar a agulha e vou trazer o meu fio, tá? E eu vou fazer aqui 10 centímetros de correntinhas. Eu vou contar porque o outro lado tem que ter exatamente a mesma quantidade, tá, meninas? Então, o primeiro lado eu faço 10 centímetros. Conto quantas correntinhas deu e do outro lado eu faço exatamente a mesma quantidade. Então, eu fiz uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu fiz 20 correntinhas, tá? De início. Vou colocar aqui e vou pegar a fita métrica, tá? E vou ver quanto deu essas 20 correntinhas. Ó, 20 correntinhas só deu 17 centímetros. Então, eu vou fazer mais 5. Eu vou fazendo assim, tá? Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fiz as 25, coloco aqui sem esticar novamente. Pego novamente a fita métrica e vejo quanto eu tenho agora. Agora, eu tenho 9 centímetros, então, eu faço mais 5. Só que eu não vou fazer 5, eu vou fazer 3. Melhor, né? Fazer 1, 2, 3. Eu vou fazendo isso até atingir a quantidade de correntinhas que eu preciso para ter 10 centímetros, tá? Então, eu venho aqui e coloco. Eu preciso de 28 correntinhas para dar os 10 centímetros. Eu vou fazer aqui as 28, já fiz no caso. Vou fazer mais uma, porque quando eu cortar o fio, eu vou apertar, né? Pronto. Eu fiz 29, porque essa última, quando a gente puxa, a gente faz isso. Então, ela some. Então, eu continuo com 28 aqui. Aí, eu vou lá pro outro lado, tá? Que é o lado que eu vou começar a fazer o trabalho. Desse lado aqui é o lado que a gente vai iniciar o trabalho. Desse lado aqui, a gente vai fazer 28 correntinhas também. Só que nesse caso, a gente não faz as 28, tá?
Eu vou explicar por quê. Porque quando você faz as 28, quando você virar, que você vai pular uma, você vai ficar com 27 pontos só. Você não pode fazer exatamente as 28. Pera aí, tá? Ó, então a gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Se eu pular essa e vir para aqui, para a próxima, eu vou ficar com apenas 27 pontos. E eu não quero 27, eu quero 28. Então, eu faço a de 29. Porque eu vou pular a primeira, vou vir na segunda e vou fazer pontos baixos para cada correntinha dessa da base, que vão dar 28 pontos baixos, certo? Façam de vocês aí que eu faço o meu aqui. Pronto, ó, eu fiz as minhas 28 pontos baixos. Agora, não tem segredo, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto daqui da base, ó, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui nessa correntinha, fazer um ponto baixo para cada carreira, tá? Até chegar no final. Quando chegar no final, eu faço uma correntinha e volto. Eu vou fazer esse trabalho nessa cor rosa 6 vezes, então eu preciso de 6 carreiras em ponto baixo. Então, vocês vão ter 3 gominhos desse aqui, ó. 1, 2, 3, porque 3 gominhos desse são 6 carreiras de ponto baixo. Então, vocês façam as 6 carreiras de vocês. Quando chegar no final, vocês cortam o fio e arrematam, porque quando eu voltar, a gente vai voltar já com a segunda cor, que nesse caso é o branco, porque o acabamento da peça inteira é toda em branco, tá? Então, só mais uma vez, já fiz aqui os 28 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para cada ponto para cada carreira de base que eu tenho aqui. Aqui onde tem esse ponto baixo que eu fiz, que é um só, eu faço um ponto baixo, prossigo fazendo pontos baixos até chegar aqui nas correntinhas. Quando chegar nas correntinhas, eu conto para ter exatamente 28 pontos baixos, subo a corrente, viro meu trabalho e vou fazer carreiras de vai e vem por 6 vezes. Totalizou 6 carreiras, corto o fio, arremato, e aí a gente se encontra já com o fio branco para estar fazendo a finalização do nosso top, tá certo, meninas? Meninas, enfim, voltei. Ó, fiz as minhas 6 carreiras de ponto baixo, que como eu disse, são 3 gruminhos, ó, 1, 2, 3, tá? E já cortei o fio, porque eu não vou estar utilizando mais o fio rosa, tá? Agora eu vou iniciar o trabalho com o fio branco. Aqui onde arrematei, eu vou começar por aqui, tá? Porque como o cropped tá aí de vai e vem, então a minha última carreira de ponto baixo vai ficar virado para o avesso para mim, para poder ficar a mesma sequência, tá? Vai e vem, porque se eu começar do lado do direito, vai ficar 2 carreiras pro direito, eu não quero que fique assim. E eu permaneço com a agulha 2, tá, meninas? Então, aqui, ó, como é a última carreira de ponto baixo virada pra mim pelo avesso, eu vou colocar o meu fio branco já. Quem for trocar de cor, quem não for, pode estar continuando, continua do mesmo jeito, tá? Vou prender aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto baixo da base, tá? Vou laçar minha agulha. Vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. No quarto não, gente, no terceiro. Ó, 1, 2. No terceiro eu faço meu primeiro ponto alto, tá? E aqui dentro desse ponto eu vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 8 para ficar mais bonitinho. 7, 8. Vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu prendo com ponto baixo. Laço a agulha 1, 2, 3 no quarto. Só no início que eu pulei 2, tá? Faço 8 pontos. E eu vou seguir com isso até o final da minha carreira, tá? 8 pontos altos no mesmo ponto da base. 5, 6, 7,
Soltou o fiozinho aqui. Soltou o fiozinho, tem que refazer. 6, 7, 8. 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira, tá bom? Meninas, ó, finalizei a minha carreira em branco, a primeira, tá, ó. No meu caso, deu certinho, ó. Eu fiz o último lequezinho de 8 pontos e sobrou 3 pontos. Pulei os dois e fiz um ponto baixo no último. Caso de vocês não dê, vocês dêem um jeitinho pra encaixar, tá? Porque tem que terminar do mesmo jeito que começou. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira dessa etapa. Eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto, tá? E vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntes de separação. Então, eu fiz 7 correntes aqui para iniciar. Viro o trabalho. E aqui, ó, eu tenho 8 pontos. E aqui, ó, eu tenho 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou contar, então, 1, 2, 3, 4. Entre os pontos, não em cima do ponto, no meio dos pontos, eu vou fazer um ponto baixo, tá, ó. E eu vou seguir fazendo assim agora, ó. 1, 2, 3, 4. 5 correntinhas. Só aqui que eu faço 4 no início, tá? Aqui eu vou fazer 5. Aí eu conto 1, 2, 3, 4. Entre o quarto e o quinto, no meio dos pontos, eu faço um ponto baixo, tá? Novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Se vocês acharem que 5 correntes é pouco, tá repuxando, vocês coloquem 6. 1, 2, 3, 4. No meio do quarto ponto, entre o quarto e o quinto, eu faço o meu ponto baixo, tá? Ó. E vou fazer isso até o final da minha carreira, tá bom? E volto com vocês. Meninas, ó, finalizei a minha carreira das correntinhas, tá? Essa carreira é a última que a gente vai fazer desse trabalhado, porque é 2 dessa e 2 dessa. Então, a gente vai repetir essa e repetir mais uma vez essa, tá? Pra iniciar, pra finalizar, eu fiz um ponto baixo no meio do quarto e o quinto ponto, fiz as 4 correntinhas igual eu iniciei lá e fiz um ponto alto em cima do ponto baixo, tá? Agora, pra iniciar aqui, eu vou fazer uma corrente. E aqui em cima eu vou fazer um ponto baixo, tá? E eu vou fazer o ponto baixo até chegar no meu segundo ponto. Na minha terceira correntinha. Fiz na primeira correntinha e na segunda. Fiz na segunda, laço a agulha, tá? Lacei a minha agulha, eu venho aqui aonde tem um ponto baixo e vou repetir esses pontos. Só que ao invés de eu fazer 8 pontos, eu vou fazer 9. Então, eu faço 2, 3, 4, 5, 6, 9 pontos. Quem quiser continuar com 8, pode continuar, tá? A diferença é que na próxima carreira, ao invés de prender entre o quarto e o quinto, vai prender no ponto de número 5, porque vai ficar 4 para um lado e 4 para o outro, tá? Venho aqui nas correntinhas, ó, e prendo com ponto baixo. Você pode prender tanto na terceira correntinha ou diretamente aqui no espaço. Eu vou prender direto no espaço, tá? Laço a agulha e novamente eu vou fazer aqui, ó. 9 pontos altos até o final. Em cima dos pontos baixos eu faço os 9 pontos e em cima e no meio dos elos eu faço os pontos baixos. Terminando essa carreira, eu vou repetir novamente essa carreira aqui, ó, de correntinhas. E aí daí eu volto com vocês para fazer as últimas 2 carreiras, que é a finalização do nosso cropped. Meninas, já fiz as minhas 2 carreiras do ponto fantasia e eu finalizei com a carreira de correntinha, tá? Lembrando que a carreira que vocês vão deixar pro direito de vocês é a carreira de ponto alto do ponto fantasia, tá? Então, a partir daqui é bem simples, tá? Ó, a gente vai fazer uma correntinha para subir e a gente vira nosso trabalho, tá? E a partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha da base. Meninas, perdão, a minha menina tá brincando aqui na sala e aí ela tá fazendo essa zoada, tá? Aí eu fiz aqui um ponto baixo em cima do ponto alto e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui, ó. Tá, ó? Vou fazer isso até o final da minha carreira.
Aqui no início eu só tenho 4, porque eu fiz 4 pontos, então eu só tenho 4 correntinhas. E em cima do ponto baixo, eu faço um ponto baixo, tá, ó? Eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Quando chegar no final da carreira, eu vou voltar com mais uma carreira de ponto baixo. E aí, quando eu for fazer a terceira carreira de ponto baixo, que é a última carreira dessa etapa, que é a finalização total, perdão, meninas. Eu vou terminar essa carreira de ponto baixo, vou iniciar mais uma. Na terceira carreira de ponto baixo, que será a última carreira do nosso cropped, eu volto porque vai ser a carreira de picô, que é a carreira do acabamento. Meninas, ó, finalizei as minhas 2 carreiras de ponto baixo e já adiantei a minha carreira de finalização. É bem simples, tá? No início aqui, ó, a gente tinha 4 correntinhas embaixo e um ponto baixo. Então, eu fiz 4 pontos baixos e no 5º ponto eu fiz o meu picô. Nos demais, eu fiz 5 pontos, no 6º picô, 5 pontos, no 6º picô, tá? Então, eu fiz isso pela carreira toda, só que eu não finalizei. Então, como eu tava dizendo, eu não finalizei, tá? Ó, vou finalizar com vocês, porque aqui eu não vou cortar o fio, eu vou dar continuidade no acabamento do cropped nas laterais, tá? Ó. Então, aqui eu tenho 4 e o meu 5º ponto baixo, tá? Ó, no 6º, eu venho e faço 3 correntes, né? Volto no pezinho do ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo. Eu faço picô em roupa com ponto baixíssimo, tá? Pra tapete, eu fecho ele com ponto baixo. Mas pra roupa, não. Aí, toda vez que eu chegar no 6º ponto, eu faço meu picô, tá? Ó. E assim, eu vou fazendo a minha volta toda, tá? Minha volta toda não, minha carreira toda. 3, 4, 5, no 6º, meu picô. Meninas, eu espero que vocês gostem, que vocês façam. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, que eu vou amar repostar o trabalho de vocês, tá? Quem não for inscrita, se inscrever, compartilhar, deixar o like, para ajudar no crescimento do canal, tá certo? Aqui, ó, tem 3, eu vou terminar com 5 pontos baixos, porque eu não vou fazer picô aqui no pezinho do meu top, tá? E aqui, eu finalizei a parte de baixo do nosso cropped. Agora, eu vou fazer a lateral, que a lateral também é toda em branco. A finalização desse cropped é em branco, tá? Quem estiver fazendo uma cor só, vai fazer uma cor só. Aqui, ó, eu tenho o ponto baixo, né? Eu faço um ponto baixo. Aqui eu tenho a junção do ponto baixo com o ponto alto. Eu faço um ponto baixo. No ponto deitado, eu faço um ponto baixo. Na junção, novamente, outro ponto baixo. E assim, sucessivamente, tá? Ó. Só pontos baixos aqui na lateral, tá? Aqui, ó, tenho a junção do ponto baixo em branco com rosa. Eu venho e faço um ponto baixo. Aqui, outro ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6, porque eu tenho 6 carreiras de ponto baixo, eu tenho que ter 6 pontos baixos aqui também, né? Vou virar no meu trabalho já rematando esse fio rosa e vou fazer pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer a sequência de pontos picô. Aí, aqui eu faço 2 pontos, um picô, 2 pontos, um picô, 2 pontos e um picô, até chegar do outro lado do meu bojo. Quando chegar aqui, eu faço novamente só pontos baixos e finalizo com ponto baixíssimo aqui. A alcinha eu faço separada, eu volto mostrando pra vocês como é que eu faço a alça, tá bom? Meninas, ó, eu voltei pra mostrar uma coisa, tá? Deixa eu desmanchar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, eu fiz meu último picô. E aqui eu tenho apenas 1, 2, 3 pontos, tá? Eu teria que pular esses, eu tinha que fazer eu tô fazendo de 3 em 3, eu decidi fazer de 3 em 3. Então, se eu fosse continuar fazendo de 3 em 3, eu ia ter que fazer 3 pontos baixos e meu picô não ia ficar centralizado. Como a gente tem 3 pontos baixos juntos aqui, ó, eu acabei de tirar o meu marcador, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa etapa? Somente nessa etapa, tá? Eu vou fazer 2 aqui, caso você precise fazer um, faça um só, tá? Fiz 2. Nesse ponto do meio, eu não vou pegar as 2 alcinhas, eu vou pegar só a alcinha da frente, porque a alcinha de trás eu vou deixar pra mim fazer a alça. E nele aqui, ó, peguei a alcinha da frente, vou fazer minhas 3 correntinhas e vou fazer o meu picô.
Só que eu não posso fazer 3 pontos direto, senão vai ficar desigual. Então, eu venho aqui e faço 1 ponto, 2 pontos. No terceiro, eu faço o picô, tá? Por quê? Porque eu tô trabalhando com 3 pontos de espaço. Somente aqui na viradinha que eu deixei 2. Então, se eu deixei 2 desse lado, eu tenho que estar deixando 2 desse lado, tá certo? E agora eu vou fazer toda a minha peça até o final e volto com vocês. Meninas, então, aqui está o nosso cropped finalizado com o acabamento dos pontos baixos com picô. Na lateral também, o que eu fiz, que eu falei que ia fazer, eu já fiz a colocação da primeira alça e coloquei essa miçanga e esse tassel, tá? A outra eu vou colocar com vocês. Aqui atrás, ó, eu não fiz casinha pra passar o cordão, eu passei por dentro dos pontos mesmo, tá? Quem quiser fazer casinha, faz. Fiz um cordãozinho também. Coloquei 2 miçangas e fiz 2 tassel, tá? E assim está o nosso cropped já. A gente já tá perto da finalização, porque aqui o que tá faltando é só a alça desse lado de cá. Então, eu fiz uma alça com 100 correntinhas, tá? Pra fazer a alça, eu só faço de corrente. Só que eu pego o fio, já que eu tô usando fio Cleia 1000 dupla, então eu vou usar 4 perninhas de Cleia, tá? Ó. Já tá dobradinho aqui. Aí eu vou vir naquela alcinha de trás que eu deixei, ó. Lembra que eu falei que era pra deixar? Mas eu acho que no segundo eu não deixei. Mas eu vou pegar ela aqui. Peguei aqui na alcinha. Vou trazer, passar pra cá, puxar pra cá. Com a agulha menor, tá? Porque como eu tô com 4 pernas de Cleia, eu não vou conseguir usar a agulha 2, tá? Só foi pra poder passar. E aqui, ó, eu vou fazer as minhas 100 correntinhas, tá? Vou fazer 100 correntinhas e volto com vocês. Eu fiz as minhas 100 correntinhas, eu sempre faço mais uma para poder finalizar, tá, gente? Então, eu fiz 101. E aqui eu vou fazer a colocação da minha pérola, tá? Ó, com vocês. Eu pego as 4 pontas que eu tenho aqui, vou acertar todas, ó. E vou colocar na agulha de tapeceiro e volto. Coloquei na agulha de tapeceiro, pego a minha miçanga e passo, ó. Pronto. Passei. Eu já fiz o meu tasselzinho, fiz 15 voltas na minha mão, amarrei no meio e separei as pontas embaixo. Aí eu vou pegar aqui, como eu tenho 4 pontas, eu vou abrir as 4 pontas, aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, no meio das pés da minha miçanga e vou amarrar. Já amarrei, aí eu vou pegar um fio da mesma cor do tassel, no caso branco. E vou fazer umas voltinhas aqui, ó, pra amarrar, tá, o tassel, ó. Aqui, ó. Faço algumas voltinhas aqui, ó. Quantas voltinhas vocês acharem necessária, tá? Dei as voltinhas que eu achei necessária. E agora eu pego as 2 pontas e vou dar um nozinho. Um nozinho. Dois nozinhos. Quem quiser dar mais um, pode dar. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o tassel que já tá pronto aqui, ó. Vou colocar aqui junto, ó. E vou cortar pra ficar todos do mesmo tamanho. Eu fiz isso em todos os tasséis que eu fiz, viu? Todos. E pronto. E ficou assim a nossa peça pronta. Então, é isso, meninas. Aqui está o nosso cropped finalizado, ó. Já coloquei a minha etiqueta aqui dentro, na parte de dentro, né? Já tá aqui finalizadinha. E ele ficou assim, meninas. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Qualquer dúvida, pode estar deixando aqui embaixo nos comentários, que eu responderei assim que possível. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e de deixar o like de vocês para ajudar no crescimento do canal. Beijos e até a próxima aula, viu, meninas? Tchau!